Om Tat Sat, Shri Gurabhyo Namaha. Voltando então com o Mahabharata, com a análise dos personagens, a gente está falando de Bhima já tem um bom tempo, porque Bhima, afinal de contas, viveu muito tempo, já que ele tinha aquela bênção que ele ia morrer só quando ele quisesse, né? Então, imagina, enquanto estava dando problema ali no reino, ele não tinha escolhido ainda deixar esse mundo, e aí dentro da história dele, várias outras histórias vão perpassando, porque ele vai se encontrando com várias personagens ali naquela trama e tudo, então muitas outras coisas vão acontecendo. E aqui a gente continua falando então sobre ele. A gente lembra que das coisas passadas, dos vídeos passados que eu falei, ele teve aquela parte que eu até comentei que é a minha preferida, ou uma das minhas preferidas, né, na qual Duryodhana começa a pensar, nossa, será que Krishna realmente é Deus, né? Tem alguma coisa diferente nele, né? E aí presta reverências para ele e tudo, mas não presta reverência, não se curva diante das instruções de Krishna. Bom, e por fim ele acaba decidindo, né, continuar com a guerra, já que ele não via Krishna como alguém cujas instruções deveriam ser seguidas. Né? A única razão pela qual ele reverenciou Krishna ali foi por achar que talvez ele pudesse ganhar alguma coisa com aquilo. Então, e aí Duryodhana teve uma luta muito terrível ali naquele dia, naquele último dia que a gente descreveu, né, da guerra, e ele foi ferido por Bhima, e então ele estava naquela situação assim, bem arrasado, bem humilhado e tudo mais. E aí Duryodhana foi falar com seu amigo Karna, e Karna perguntou para ele como é que estava indo, né? A gente lembra que Karna e Bhishma tiveram uma briga ali. Eu falei Bhima no início, quando eu comecei o vídeo, a gente está falando sobre Bhishma, não sobre Bhima. Bhima é um dos 5 Pandavas, né? Que foi quem, inclusive, feriu Duryodhana na batalha. Esses vídeos todos são sobre Bhishma. Que é o avô ali, o grande ancestral ali de todo mundo, né, que está ali já tem um tempo. Mas então, Duryodhana foi falar com Karna, que era o seu amigo, que teve aquela briga com Bhishma, porque ele queria a posição de comandante, mas ele não ia comandar se Bhishma, ele não ia lutar se Bhishma estivesse no comando, e enfim, ele e Bhishma não se davam bem, quase teve uma briga ali entre eles e tudo. Então, quando Duryodhana foi falar com seu amigo Karna, ficou aquela situação, porque aí Karna perguntou para ele como que estava indo, né, a luta, e Duryodhana, muito humilhado, falou que não estava indo bem, que inclusive ele tinha sido ferido e tudo mais, e aí Karna ficou muito bravo com aquela situação, e ele falou com Bhishma, ele falou com Duryodhana, você tem que falar com Bhishma, isso não está certo, a gente sabe o nível de guerreiro que ele é. Se vocês estão nessa situação, é porque ele não está fazendo o serviço dele direito. Tira ele do comando e deixa eu entrar em ação, que você vai ver que eu acabo com os Pandavas. E aí, Duryodhana não ia fazer isso, a gente já explicou os motivos no vídeo anterior. Mas ele falou, eu tenho que conversar com Bhishma, porque isso não está certo. E aí ele foi conversar com Bhishma, e Bhishma foi, né, vendo a situação que ele estava, começou a tratar dos ferimentos dele, tudo, colocar ervas, recitar mantras, para tentar lidar ali com os ferimentos dele e tudo mais. E aí naquele momento, Duryodhana aproveitou para puxar o assunto, né, e falou, olha, eu acho assim, sabe, você é um grande guerreiro, e se você não queria lutar, era só você ter me falado desde o início, porque eu teria colocado outra pessoa no seu lugar para comandar o exército, sabe? Porque assim, eu não acho isso certo. Né? Você é um grande guerreiro, você não está lutando de todo o coração, com toda a sua vontade contra os Pandavas, porque senão a gente sabe que a gente já estaria ganhando, né? E aquilo, para um kshatriya, né, para um guerreiro, isso é assim, nossa, é uma ofensa imensa. Porque é a mesma coisa que você falar para um jogador que nem queria estar jogando naquele time, porque Bhishma não queria estar do lado de Duryodhana, né? Mas que mesmo assim está passando por cima de toda a sua opinião, todo o seu desejo pessoal para cumprir a sua obrigação,
está cumprindo a sua obrigação tão bem quanto pode, apesar da situação, e ainda assim alguém virar para esse jogador e falar assim, esse jogo foi comprado, né? Quer dizer, imagina, se você falar com um guerreiro que ele não está lutando bem, isso já vai ser terrível, ele já vai se sentir péssimo, desonrado, humilhado. Mas você falar que ele está fazendo de má vontade, você está não duvidando apenas da competência dele, mas você está fazendo uma coisa muito pior, porque você está duvidando do caráter dele. Tudo bem, a gente pode não ser 100% competente em alguma coisa que a gente tente fazer tecnicamente e tudo. Isso é aceitável. Agora, não ter caráter é outra coisa, né? Então, talvez na sociedade de hoje em dia não seja visto assim, seja visto talvez até mesmo o contrário, ou talvez até pior do que isso, né? Qual que é o resultado que você está tendo? Nem interessa às vezes se você é bom ou não no que você faz, o que interessa é o resultado. Mas nessa sociedade que a gente tem, que se baseia em princípios realmente relevantes para a humanidade, para o progresso da humanidade, o caráter é uma das coisas mais importantes, né? Então, isso para qualquer pessoa, que dirá para um kshatriya, que dirá para uma pessoa igual Bhishma, que é uma pessoa que passa por cima de tudo, que né, vive a sua vida de uma maneira assim impressionante, simplesmente para cumprir o seu dever, para cumprir com a sua palavra. E assim, ele já nem queria lutar lá, ainda ter que escutar isso de Duryodhana, apesar de todo o esforço que ele estava fazendo, né? Apesar de ter, não sei se vocês se lembram, mas ele salvou Duryodhana, acabou de salvar Duryodhana na batalha. Então aquilo para ele foi muito terrível, ele ficou muito irado e Duryodhana sabia, ele estava falando aquilo para dar uma espetada para ver se Bhishma fazia alguma coisa para vencer essa guerra de uma vez por todas. E aí Bhishma ficou muito irado com essa situação e ele então ficou muito grave. Ele pegou 5 flechas, colocou um paninho assim, colocou as flechas em cima, sentou, fechou os olhos e começou a meditar. E aí ele começou a recitar alguns mantras e tudo, e então ele abriu os olhos e falou com Duryodhana: eu coloquei toda a força, todos os poderes místicos que eu adquiri na minha vida, eu coloquei nessas flechas. São 5 flechas para matar os 5 Pandavas. Então, amanhã você vai ver o que eu vou fazer no campo de batalha para você não duvidar nunca mais de mim. Então, com isso, Duryodhana ficou muito feliz, muito satisfeito, porque ele sabia que aconteça o que acontecesse, não importa o que acontecesse, Bhishma, você tem uma coisa que ninguém duvidava, que ele era uma pessoa que cumpria a sua palavra, né? A gente lembra de tudo que aconteceu na vida dele e tudo mais. Então, ele ficou satisfeito de que tudo ia dar certo e para não correr nenhum risco, que podia algum espião vir e tentar roubar as flechas, sei lá, acontecer qualquer coisa, ou chegar lá e perguntar para Bhishma o que eram aquelas flechas, não sei, alguma coisa podia acontecer. Então, por via das dúvidas, ele pegou aquelas flechas e falou: eu vou guardar essas flechas então comigo até amanhã antes da batalha eu te devolvo. E Bhishma falou: tudo bem, né? E aí cada um foi para o seu lado para descansar, para se preparar para o dia seguinte. Só que a questão é que Duryodhana, ele faz, como todos os asuras, como todos os seres não divinos, né, de inclinações não divinas, ele faz todo um planejamento do negócio sem contar com a divindade de Krishna. E esse é o problema dele, esse é o grande erro que ele comete, né? Então, ele fez toda essa precaução ali, pegou as flechas e tal, não sei o quê, levou com ele. Só que no momento, Krishna estava com Arjuna e ele falou para Arjuna o que estava acontecendo. E não sei se vocês se lembram, mas no passado, Duryodhana tinha se metido numa batalha com os Gandharvas, que são seres celestiais. E ele perdeu. Ele foi capturado, ele foi derrotado. E naquela ocasião, Arjuna salvou Duryodhana e ficou, então, Duryodhana ficou devendo uma para Arjuna.
E ele podia ter vários defeitos, mas ele era um kshatriya e ele mantinha a palavra dele. E naquela ocasião, ele, né, muito a contragosto, falou com Arjuna: pode me pedir o que você quiser, né? Fazer o quê? Tô te devendo uma. Ele não ia querer ficar devendo uma para Arjuna. E aí Arjuna falou: não, pode deixar que eu vou te pedir algum favor quando precisar. Eu te peço o pagamento dessa. E aí Krishna falou com Arjuna: agora chegou o momento. Aconteceu isso, isso e isso, e você vai lá e vai até Duryodhana agora e pede para ele te dar essas flechas. Ele não vai ter como negar. E Arjuna fez exatamente isso. E aí ele chegou então para falar com Duryodhana e falou: eu quero as 5 flechas. Eu vim te pedir o favor que você me deve. Eu quero que você me dê as 5 flechas que Bhishma te entregou. Duryodhana não pôde fazer nada. Ele foi obrigado a dar. Só que ele ficou muito chocado com aquilo, porque ele falou: tá, toma, mas assim, antes de você ir embora eu preciso saber como você ficou sabendo disso. Aí ele falou: porque Krishna me falou. E deu um sorriso e saiu. E aí, mais uma vez, Duryodhana falou assim: gente, mas será que Krishna é Deus mesmo? Tipo Bhagavan e tal? Porque como que ele ficou sabendo disso? Né? Então é isso. Duryodhana, ele não conseguia enxergar, ele não conseguia aceitar, né? Isso é uma característica muito interessante, porque quando Krishna está presente no planeta, muitas pessoas têm a oportunidade de ter esse contato direto com ele, e ainda assim as pessoas não se rendem e não acreditam que ele é quem ele é. Da mesma maneira, hoje em dia a gente tem as escrituras, a gente tem o testemunho da vida de tantos devotos que mudaram completamente, e de coisas incríveis que acontecem, e ainda assim as pessoas não vão acreditar. Algumas pessoas não vão acreditar em quem é Krishna, e isso é algo que a gente pode ver que realmente acontece, porque afinal de contas, essas pessoas, nem quando Krishna estava aqui, elas não estavam acreditando que Krishna, quem ele era, né? E isso é uma coisa muito interessante para a gente ver como que a nossa mente ela é perigosa e muitas vezes ela ofusca completamente a nossa inteligência, o nosso conhecimento, né? A gente pode saber o que é certo, a gente pode saber o que é melhor para a gente, mas às vezes a gente pode saber quem está ali na nossa frente. A pessoa pode estar dando, né, no caso aqui, Krishna está dando todas as dicas ali de quem ele é, mas não adianta, porque o desejo do desfrute de Duryodhana, aquilo que ele quer, aquela luxúria, aquela cobiça, aquela ganância, o seu falso ego, a sua necessidade de se satisfazer, de satisfazer os seus desejos ali, ela acaba sendo mais forte. E por mais que ele tenha essa percepção de que Krishna é Deus em alguns momentos, ele faz uma clara opção por encobrir essa visão e virar para o outro lado e agir de uma maneira que não está de acordo com esse entendimento de que Krishna é Deus. Então, muitas vezes, não é só uma questão, assim, a gente às vezes faz isso também com pessoas que querem nos ajudar, por exemplo, às vezes um devoto faz isso até mesmo com o próprio mestre espiritual, ou com pessoas que querem nosso bem, ou com as regras das escrituras. A gente fecha os olhos para as coisas, né? Mesmo que a gente tenha por um momento a percepção do que é aquilo, e a gente acaba caindo nos mesmos erros de novo. Por isso que é muito importante esse processo é um processo de autorrealização, né? Não é só um processo de realização ou de entendimento de quem é Deus. Esse é o chamado de um processo de autorrealização, porque você percebe quem você realmente é e você age de acordo. Então, é necessário também um esforço da parte de cada um de nós para entender, para perceber essas artimanhas da mente, agarrar a coisa pela rédea e direcionar no caminho certo, né? Porque senão a gente, mais uma vez, dá uma duryodhanada e se confunde e vai de novo por um caminho que não vai trazer nenhum benefício pra gente, né? A gente acha que vai, mas não vai. Então, é isso, nós vamos ficar por aqui e a gente vai ver então o que acontece depois disso, como que essa história se resolve.
né? Agora parece que as esperanças de Duryodhana se foram. Então o que vai acontecer?